A paz do Senhor para todos. Este é o projeto Crescendo em Cristo. O objetivo desse projeto é fazer comentários das lições bíblicas da escola dominical. E hoje eu estarei fazendo o comentário da lição de número 13. E o tema da lição de número 13 é este: orando sem cessar. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz da seguinte forma: orai sem cessar. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Nós temos como prioridades, objetivos a serem alcançados na lição, que são eles: apresentar o conceito de oração, refletir a respeito da oração no Sermão do Monte e compreender o significado da oração modelo do Pai Nosso. O primeiro tópico aí nos fala acerca da oração. Nós temos aqui definição de oração, exemplos bíblicos de oração e Jesus e a prática da oração. Meus irmãos, Jesus ele é o maior exemplo de homem que orou ao Senhor. Nós temos na Bíblia Sagrada um versículo muito maravilhoso, que está registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que fala da seguinte forma: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos também em 1 Coríntios 11, versículo 1, escrito assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou. Então, nós precisamos imitar o Senhor Jesus Cristo, e Ele é o nosso maior exemplo de oração. Todavia, nós temos na Bíblia homens que oraram ao Senhor, homens que fizeram uma diferença, como, por exemplo, o primeiro homem a invocar o nome do Senhor. A Bíblia, nos apresenta este homem lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. O nome deste homem era Enos. A Bíblia fala lá que Enos começou a invocar o nome do Senhor. Nós temos outros exemplos de homens que oraram ao Senhor, como, por exemplo, Daniel. A Bíblia diz que Daniel clamava ao Senhor 3 vezes ao dia. Temos também na Bíblia um outro homem que clamava ao Senhor por 3 dias, aliás, 3 vezes ao dia. O nome desse homem é Davi. Lá em Salmos 55, vamos ver se é este salmo mesmo. Salmos de número 55, a Bíblia afirma que Davi também clamava ao Senhor 3 vezes ao dia. Se não for este versículo, eu ficarei devendo, mas é este mesmo. Olha só que coisa interessante: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. O Salmo nos deixa claro que Davi também clamou ao Senhor por 3 vezes ao dia. Isso é lindo, porque a oração é a maior arma que o crente tem, que Deus proveu para ele, para que ele pudesse alcançar poder de Deus e também força para vencer. Trazendo para os irmãos a definição de oração, o que é de fato oração? Oração, meus irmãos, é o meio que Deus proveu ao homem, a fim de que ele viesse estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com seu Criador. Isso é a definição de oração. Agora, no que tange a exemplos de oração, Jesus é o maior exemplo de oração. Lá no dia da tentação, em Mateus capítulo 4, depois de jejuar por 40 dias, o Senhor, ele foi tentado e venceu o diabo através da palavra.
Todavia, a oração trouxe-lhe forças para fazer a aplicação da palavra de Deus na hora certa e na medida certa, vencendo o nosso opositor através da palavra, onde o Senhor fala ao diabo que está escrito por 3 vezes, assim vencendo o nosso opositor com a verdade. Então, Jesus, lá em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele nos deixou um relevante exemplo também de oração, de homem de oração. Jesus, todas as vezes que ele iria fazer alguma coisa, ele orava ao Senhor. Depois de alcançar sucesso em suas missões, ele orava ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Jesus, ele fez um clamor maravilhoso na oração sacerdotal, onde ele diz da seguinte forma: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Pai, guarda aqueles que tu me destes. Isso é lindo. Isso revela a preocupação do Senhor Jesus em favor do seu povo. Lá em Lucas capítulo 22, onde o diabo queria se andar com Pedro, Jesus também faz uma oração linda e maravilhosa ali para Deus proteger a Pedro do ataque satânico. Lá em Lucas 22, o Senhor também faz uma intercessão ao Pai, quando ele estava sofrendo na cruz do Calvário. Ele orou ao Pai: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Isso é lindo. Então Jesus, ele é um maior exemplo de oração para nós. Todavia temos na Bíblia outros líderes, como por exemplo Paulo e Barnabé. Em Atos capítulo 14, versículo 23, temos também Paulo em Atos 20, versículo 36, e também Pedro em Atos 9, 40 e etc. São centenas de homens que deixaram relevantes exemplos de oração. Então, a oração, ela é o meio pelo qual nós alcançamos a vitória. Não tem como servir a Deus se nós não orarmos. É impossível vencermos as adversidades se não orarmos. A Bíblia nos apresenta pelo menos 4 tipos de inimigos que nós precisamos vencer. E esses inimigos só irão ser vencidos através da oração, através da obediência. É impossível obedecer sem orar, não tem jeito. A oração, ela é o meio que nós usamos para alcançar força, para vencer, para obedecer ao Senhor. E o primeiro inimigo a ser vencido é o diabo. O segundo inimigo a ser vencido é o mundo. O terceiro é a carne. E o quarto inimigo a ser vencido é o pecado. E a oração nos dá vitória sobre esses inimigos. No tópico 2, nós temos aqui a oração no Sermão do Monte, temos a oração nas praças e nas sinagogas, oração em secreto, as vãs repetições e entendendo o ensino de Jesus. Jesus, ele não condenou a oração em público, na praça pública, não. O que é condenável pelo Senhor é o homem orar em público visando louvor próprio, como objetivo de as pessoas louvarem a sua conduta. Isso é condenado por Deus, é condenado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas não tem problema fazermos intercessões em praça pública, como, por exemplo, clamar em favor da sociedade, clamar em favor do país, clamar em favor das almas que precisam conhecer o Evangelho, precisam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, não tem problema nenhum. Mas também eu quero citar também aqui o versículo 6 de Mateus 6, onde o Senhor faz a citação da oração em secreto, que é uma oração maravilhosa. É maravilhoso nós termos o nosso particular com Deus, onde nós temos a liberdade
de nos derramar aos pés do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso isso, meus irmãos. O tópico de número 3, o tópico terceiro, nós temos aqui a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Jesus, ao orar o Pai Nosso, ele não estava ordenando que o seu povo, toda vez que fosse orar, orasse o Pai Nosso. Não, a oração do Pai Nosso ela é um modelo. Como, por exemplo, a oração começa dizendo da seguinte forma: Pai Nosso que estás nos céus. Isso é uma verdade. Deus é Pai de todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E há uma grande verdade que Deus está no céu e nós estamos na terra. A outra grande verdade, o outro grande modelo da oração do Pai Nosso quando Cristo expressa da seguinte forma: santificado seja o teu nome. Irmãos, Deus é santo por natureza. Isto, é um atributo de Deus. O homem, ele não é santo por natureza. O homem é santificado por Jesus, através do sangue. Mas Deus é santo por natureza. O homem é santificado. Ai do homem se não fosse o Senhor Jesus. Se não fosse o sangue precioso vertido na cruz do Calvário, seria impossível o homem se santificar. Mas Deus é santo por natureza. O outro modelo do Pai Nosso é o modelo do perdão. Perdoa-me, ó Pai, assim como eu perdoo, assim como eu tenho perdoado os meus adversários, os meus inimigos ou os meus devedores. Qual que é o outro modelo aqui, irmãos? Deus só vai me perdoar se eu perdoar. Eu só serei perdoado se eu tiver condição de perdoar. E vai aqui um princípio maravilhoso. Que princípio é este? O princípio do amor. Que amor é este? É o amor ágape. O amor que tem origem em Deus. O homem, ele só pode amar o próximo se ele tiver o amor ágape em si. E para ter o amor ágape em si, ele precisa servir a esse Deus maravilhoso. Precisa servir a Jesus, porque é impossível amarmos sem a presença do Espírito Santo em nós. É impossível. Então, a oração do Pai Nosso, ela nada mais é que uma grande oração modelo. Nos ensina princípios, como o princípio da santidade de Deus. O homem só pode ter acesso ao Pai se ele estiver purificado. Irmãos, não tem como orarmos ao Pai com pecado escondido. É preciso confessarmos para nós sermos aceitos à presença de Deus Pai. E é isso aí. Este é o projeto Crescendo em Cristo. O objetivo dele, como eu já lhes adiantei no início, na introdução, é fazer comentários das lições bíblicas, as lições da escola dominical. E essa é a lição de número 13, a última lição do trimestre. Que Deus possa lhes dar uma ótima aula, lhes abençoar de uma forma especial. E até o próximo trimestre, se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.